Você acha que mentira tem perna curta? Será que uma mentira pode durar 100 anos ou mais? Sabe aquele ditado popular? Você pode enganar todas as pessoas por um tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Esse é o caso da história da Torre de Vigia. Quando, por exemplo, nós ouvimos falar sobre o cisma de 1917, a expulsão dos 4 diretores, contada pela versão das Testemunhas de Jeová, sempre é de uma forma muito resumida, colocando o seu ponto de vista e não ouvindo o outro lado. Rutherford providenciou que as anotações de Russell para o 7º volume de Estudos das Escrituras fossem compiladas num novo livro, O Mistério Consumado. Quando o livro ficou pronto, ele pediu que colocasse um exemplar em cada lugar à mesa no refeitório. Assim, quando a família de Betel chegou para a refeição, todos receberam o mistério consumado. Alguns estavam bem curiosos e entusiasmados se perguntavam sobre o que o livro falava. Mas já havia um clima tenso na família, porque alguns dos irmãos responsáveis pela obra tinham certo rancor do irmão Rutherford. Alguns deles tinham planos ambiciosos. Então eles aproveitaram a ocasião para lançar acusações contra o irmão Rutherford, por ter decidido publicar o livro sem consultá-los ou informá-los disso. O resultado foi cerca de 5 horas de acusações infundadas contra o irmão Rutherford. Segundo o irmão Macmillan, naquele dia a família quase não comeu e saiu muito triste do refeitório. Sabe quando a organização gosta de falar sobre os apóstatas e diz para nós não termos contato com eles, com nenhuma matéria, porque os apóstatas são mentirosos e usam de meias verdades, ou seja, pegam uma verdade, tiram ela do contexto, não contam todos os fatos que envolveram uma situação. Sabe bem esses conselhos? A Torre de Vigia está certa com esse tipo de conselho. Só que os verdadeiros apóstatas são os que pertencem a ela. Sim, a organização das Testemunhas de Jeová é perita em mentiras, em ocultar fatos e distorcer as verdades. Portanto, hoje nós vamos conhecer a versão dos 4 diretores. Lá em 1º de setembro de 1917, quando eles escreveram o panfleto Luz após Escuridão, refutando cada ponto do juiz Rutherford. Depois da vinheta. E se a Torre de Vigia fosse o apóstata? Já pensou nisso? Ela que posa de ungida, de serva de Deus, que alimenta as pessoas nesse tempo do fim, se ela fosse o apóstata, como será que os seus membros reagiriam? Bem, em 1º de setembro de 1917, os 4 diretores resolveram responder ao panfleto Peneiramentos da Colheita, que fora distribuído em todos os Estados Unidos. O panfleto inicia dizendo que nos dias do Novo Testamento circulavam diversos escritos falsos com o objetivo de enganar os cristãos, fazendo-os ter dificuldade em diferenciar aquilo que era inspirado do que não era. E hoje, ou seja, lá em 1917, algo similar estava acontecendo. Um desses pseudo-escritos é Peneiramentos da Colheita, que é uma imitação e falsificação de outro escrito de Russell, com o mesmo título, cujo propósito era responder a acusações contra Russell. Aqui eles estão se referindo a um outro documento que tinha esse título, Peneiramentos da Colheita. Fora escrito enquanto Russell estava vivo, justamente para responder algumas acusações que estavam sendo feitas contra ele.
Neste panfleto, Rutherford é chamado não de cristão, mas de promotor público. Um suposto herói que salvou a sociedade da ruína, enquanto, na realidade, é um esforço disfarçado para superar o irmão Russell, representados por seus companheiros de serviço, a ponto de dividir a igreja e o uso do dinheiro do Senhor, contribuído por seu povo consagrado. Aqui, as acusações são muito sérias. Os 4 diretores chamaram Peneiramentos da Colheita de uma manobra de advogado, que argumenta apenas de um lado do caso, pois não é uma questão de justiça, mas de egoísmo. Eles falam sobre a publicação lançada e distribuída entre os estudantes da Bíblia, através de Rutherford, dizendo que ali serão usados apenas argumentos que tendem a estabelecer o seu ponto. Todos os outros pontos serão suprimidos, ignorados e omitidos, e ao mesmo tempo farão tudo o que puderem para superar os argumentos do outro lado, não importa quão verdadeiros sejam. As declarações das testemunhas são frequentemente alteradas para se adequarem ao seu caso, e deturpações são frequentemente permitidas. Dessa forma, elas ganham o caso ou chegam tão perto dele que o seu cliente parece satisfeito, a menos que um recurso possa ser aberto. E o panfleto Luz Após Escuridão vai fazer justamente isso. Vai citar as acusações de Rutherford e vai explicar o que realmente aconteceu. O panfleto expõe os seguintes lados. De um lado estaria Rutherford e Vandenberg, o secretário tesoureiro, e do outro lado os 4 diretores e Andrew Pearson. Por que é interessante isso? Porque Pearson não era do grupo dos 4 diretores que estavam se opondo a Rutherford, mas ele era o vice-presidente da sociedade que foi escolhido com Rutherford lá em 6 de janeiro de 1917. Percebam, o vice-presidente eleito da Sociedade Torre de Vigia, ao analisar a argumentação dos 4 diretores, tomou o lado deles. O folheto começa com vários argumentos numerados, vários pontos, e eu vou citar aqui para vocês alguns dos pontos mais relevantes. Russell exerceu controle completo da sociedade, pois foi criação dele, com seu próprio dinheiro, mas após a sua morte, 7 diretores deveriam administrá-la. O 5º ponto também é interessante. Russell morreu apenas alguns dias antes de seu testamento ser declarado ilegal e que suas disposições não precisavam ser observadas por aqueles que assumiram o comando. O 6º ponto, que o irmão Rutherford, estando bem certo de que seria eleito presidente da sociedade, elaborou alguns estatutos antes de sua eleição, que foram levados à Assembleia de Acionistas em Pittsburgh em 6 de janeiro de 1917 e colocados nas mãos de um comitê de 3 irmãos, com a instrução de que eles sugerissem, antes da Assembleia dos Acionistas, que esses estatutos fossem adotados pela sociedade. Ponto 7. Esses estatutos declaravam que o presidente deveria ser o executivo e gerente e ter plena responsabilidade por todos os seus negócios, quer fosse na América, quer fosse no estrangeiro. Ponto número 8. A aprovação destes estatutos sob as instruções de Rutherford pelos acionistas era contrária ao Estatuto da Sociedade, uma vez que o Estatuto prevê que os diretores terão plenos poderes para elaborar estatutos, não apenas um diretor, mas sim os diretores. Rutherford, numa reunião com Vandenberg, Pearson, Rich e Wright, tornou esses novos estatutos legais, colocando o controle nas mãos de Rutherford. Mas se esses novos estatutos criados por Rutherford estavam em conflito com os estatutos originais da sociedade, por que aqueles diretores permitiram, incluindo os 4 que se opuseram? Eles dizem sua justificativa no ponto número 11. Esses irmãos não imaginavam que no futuro nosso irmão faria maior uso do poder. Poucas semanas depois, vários diretores passaram a ter dúvidas quanto à sensatez
da ação tomada. Sabe quando você toma uma decisão e no fundo tem aquela vozinha da sua consciência dizendo: olha, não é bem por aí, não confia demais. Foi isso que aconteceu na mente daqueles diretores. Eles deram o poder para Rutherford, mas não imaginavam que ele seria tão arrogante e se tornaria tão poderoso. Embora não protestassem inicialmente, reconheceram que depositaram muita confiança em Rutherford ao lhe dar um controle tão abrangente, pois viram que ele estava interpretando os estatutos como significando que somente ele era o controlador da sociedade, com exclusão dos diretores. Ponto número 12. Rutherford nomeou Macmillan como seu representante especial e, na ausência do presidente, suas ordens deveriam ser seguidas. Ponto número 13. Macmillan, em vez de ser o guardião dos estatutos da sociedade e defensor do testamento de Russell, fez o oposto, vendo-o como ninharia e não digno de consideração. Ponto 16. Afirma que Van Amberg é o único diretor que apoiou totalmente o presidente em seus métodos e políticas, e antes da morte de Russell, ele frequentemente se opunha ao irmão Russell nos negócios que ele trazia ao conselho para consideração, tomando assim horas do valioso tempo de Russell. Percebam que aqui os diretores expõem algo do passado de William Van Amberg, que ele era sempre a pessoa que se opunha àquilo que Russell ensinava, fazendo com que o presidente da Torre de Vigia devesse passar horas explicando seu ponto de vista. Os 4 diretores ainda deixam claro em seu panfleto Luz Após Escuridão, no ponto 18. Embora foram permitidas 2 audiências não oficiais do Conselho com Paul Samuel Johnson, em nenhuma delas o irmão Johnson teve mais do que uma pequena oportunidade de expor o seu caso. E quando este solicitou repetidamente uma reunião do Conselho, Rutherford ficou irritado e encerrou o assunto de Johnson. Ponto número 21. Um dos 4 diretores sugeriu uma resolução para alterar os estatutos que o Conselho havia adotado imprudentemente. O objetivo era que tais estatutos fossem restaurados à sua posição original, de acordo com o testamento e estatuto do irmão Russell. Isso foi rejeitado fortemente por Rutherford. Ponto número 24. Dizer Rutherford que os 4 diretores não tinham cargos legais seria afirmar que Russell, por anos, vinha realizando negócios ilegais por meio de um conselho ilegal. Sim, se os 4 diretores não tinham o direito de ser diretores mesmo, não eram legais, então significava que Russell estava usando um grupo ilegal. Ponto número 25. Que os 4 diretores não tinham intenção de reenviar Johnson à Inglaterra, nem de interromper os negócios da sociedade ou imobilizar os seus fundos, não poderia estar mais longe da verdade. Segundo eles, Harvest Siftings contém mais de 100 acusações falsas e gerou um custo considerável à sociedade. Daí, passaram a citar o testamento de Russell, que fora impresso na Torre de Vigia de Sião de 1º de dezembro de 1916, cuja vontade era, abre aspas, proteger o comitê e o periódico de qualquer espírito de ambição, orgulho ou liderança. Em caso de minha morte, o Conselho de Administração tomará a dianteira. Esse conselho de 7 membros foi o sucessor de Russell. Então era isso que os 4 diretores alegavam defender. Daí passa a demonstrar os métodos de Russell versus os métodos de Rutherford. Vocês estão lembrados que o começo lá da votação pelos acionistas demorou quase 1 hora para começar? A organização menciona isso ao se referir à eleição de 1917. Mas por que demorou tanto? Porque Rutherford estava discutindo com um comitê que regulamentava a eleição para aceitarem os novos estatutos que ele redigiu antes de chegar em Pittsburgh.
Pensando que o comitê provavelmente havia feito mudanças durante suas longas deliberações contra o seu plano de obter o controle, o irmão Rutherford os deteve por 1 hora atrás da plataforma enquanto se esforçava para forçá-los a mudar os estatutos, exatamente como ele os havia preparado, ameaçando uma briga diante da convenção se isso não fosse feito. Mal sabiam os congressistas o que estava acontecendo por trás das cortinas e mal percebiam por que a convenção foi adiada por tanto tempo. Houve várias testemunhas oculares dessa conversa, além do comitê, que era composto pelos irmãos Murchison, de Boston, Bricker, de Pittsburgh, e Ostrander, de Cleveland. Os estatutos de Rutherford, por fim, são aceitos. O comitê resistiu corajosamente ao irmão Rutherford, mas, temendo a ameaça de luta e consequente perturbação na convenção, se o irmão Rutherford não conseguisse o que queria, eles finalmente relataram os estatutos como originalmente preparados por ele. Repetimos esses fatos para mostrar como o irmão conseguiu tirar o poder do Conselho de Administração e tê-lo em suas próprias mãos. Então aqui, os 4 diretores relatam a sua culpabilidade por permitir que o Rutherford, através da sua influência e da sua força, até mesmo violenta, de impor os seus argumentos, os seus novos estatutos, nos estatutos da sociedade. Mas que mudanças tinham nesses estatutos elaborados por Rutherford antes mesmo dele ser eleito? Um deles dizia: o presidente da sociedade será sempre o diretor executivo e gerente geral da corporação, tendo a seu cargo a administração de seus negócios e trabalho, tanto na América quanto em países estrangeiros. E também, o presidente tinha autoridade para nomear um comitê consultivo de 3 membros, do qual o secretário-tesoureiro William Van Amberg seria um membro permanente. Esse comitê consultivo, ele suplantaria a autoridade dos demais diretores. Então percebam, por que William Van Amberg ele deveria ser sempre o mesmo membro? Como diz ali, um membro permanente, e os demais não. Tudo isso foi inventado da cabeça de Rutherford, e ele obrigou que esses estatutos fossem seguidos a partir de então. Rutherford, sabendo que os diretores poderiam elaborar estatutos ao retornar a Brooklyn, convocou uma reunião do conselho, na qual apresentou seus estatutos para adoção. Como as queridas ovelhas que estavam presentes na assembleia de acionistas, desavisados e ansiosos para fazer qualquer coisa para ajudar o novo presidente, os diretores decidiram, sem protesto, publicá-los na ata da reunião. Foi essa ação de publicar na ata da reunião os estatutos elaborados por Rutherford que os tornaram genuínos e legais. Um ato que o conselho esperava, na época, se mostrar para os melhores interesses da obra, que infelizmente não foi assim que aconteceu. Cabe aqui salientar, meus amigos, que embora Rutherford ele fosse um dos diretores da Sociedade Torre de Vigia lá em 1916, antes de Russell morrer, ele não estava no testamento de Russell para fazer parte da comissão editora proposta por Russell. O testamento foi elaborado lá em 1907, quando Rutherford só tinha 1 ano de batismo. Então, obviamente, o nome dele não constaria nesse testamento de Russell. Mas ele vai aparecer na 2ª turma para substituir alguém dos 5 membros da primeira turma da comissão editora. Por quê? Essa 2ª turma ela tem 6 nomes e não 5. Estão lembrados? A comissão editora proposta por Russell era de 5 pessoas. Aqueles que decidiriam quais seriam os assuntos abordados na Torre de Vigia de Sião. Mas, nessa 2ª turma, como substitutos da primeira, haviam 6 nomes, dentre eles o nome de Rutherford. Na verdade, um dos nomes dessa 2ª turma, John Edgar, havia falecido em 1910. Então, o testamento de Russell foi aberto
e colocado possivelmente ali o nome de Rutherford. E então selado. Só seria aberto de novo após a morte de Russell. Portanto, provavelmente foi só em 1910 que Russell colocou o nome de Rutherford na segunda turma daqueles que poderiam substituir a comissão editora. Lembram-se também que em Peneiramentos da Colheita, os 4 diretores foram ao escritório de Bethel e um irmão correu lá para ligar para Macmillan para dizer que os diretores estavam invadindo o escritório e queriam tomar o controle de tudo? Pois bem, em sua defesa, eles disseram que havia-lhes chegado um boato de que não seria mais permitido a presença deles no escritório. Por isso, eles estavam ali para saber se tal ordem existia e quem havia dado. Foi aí que Macmillan queria que eles saíssem do escritório e chamou a polícia. Os 4 diretores, desde então, buscavam revogar os estatutos, restaurando assim ao Conselho sua autoridade, conforme era predito na Carta Constitutiva da Sociedade. Na mesma época, Johnson procurava ser ouvido pelo Conselho, pedindo a Rutherford uma reunião. Os 4 diretores fizeram uma resolução e, quando a apresentaram a Rutherford, eles disseram: o presidente levantou tamanha oposição que os irmãos cederam ao seu apelo para adiar a resolução até a próxima reunião, anunciada para 20 de julho, mas que ocorreu em 17 de julho. E sabemos o que aconteceu ao meio-dia: o anúncio da demissão dos 4 diretores, as suas substituições e o lançamento do mistério consumado. Em Luz Após Escuridão, Rich, Huskins, Hirsch e Wright queriam esclarecer os pontos que Rutherford preferia esconder dos demais estudantes da Bíblia, muitos deles acionistas da Sociedade Torre de Vigia. De acordo com a carta que Russell escreveu para a sociedade, nenhum membro do Conselho de Administração pode ser destituído do cargo, exceto por 2/3 dos votos dos acionistas na eleição anual realizada em Pittsburgh. Ou seja, pela própria Carta Constitutiva da Sociedade, ela negava que aqueles 4 diretores fossem expulsos e substituídos por outros. Por quê? Porque Rutherford removeu eles à força, sem ter 2/3 dos votos dos acionistas. Cerca de 25 pessoas no total, nas próximas semanas, seriam expulsas de Bethel por apoiarem os 4 diretores. Foi questionado aos leitores o seguinte: seria seguro deixar a Sociedade Torre de Vigia nas mãos de alguém que demonstra tanto desrespeito e aparente desprezo pelos desejos do irmão Russell e pelas salvaguardas que ele se esforçou para impor à administração da obra após a sua morte? Para desmentir essa acusação de que Rutherford estaria manchando a imagem de Russell e não respeitando as ordens do seu testamento, Rutherford, logo no início da sua eleição, procurou cada vez mais elevar a imagem de Russell. Escreveu, tanto na Torre de Vigia de Sião quanto no livro Mistério Consumado, que Russell era o servo fiel e prudente, era o mensageiro de Laodiceia. E, até mesmo em 1921, permitiu que fosse erguida uma pirâmide em homenagem a Russell. Também continuou imprimindo os estudos das Escrituras, mas os questionamentos dos 4 diretores se mostrariam verdadeiros após 1925, com o abandono das doutrinas e costumes de Russell e a substituição de seus livros Estudo das Escrituras por novos livros escritos por Rutherford. Outra argumentação que os 4 diretores fazem em seu panfleto é que os novos diretores substitutos, morando na Pensilvânia e não em Brooklyn, não seriam capazes de supervisionar de forma inteligente as ações e a condução do trabalho pelo executivo. Outro ponto que os 4 diretores esclarecem é quanto às alegações de Rutherford de que a lei da Pensilvânia exigia que pelo menos 3 diretores de uma corporação precisavam residir lá.
Ali diz: uma cláusula na lei diz que este estatuto não se aplica a corporações já existentes. A Watchtower foi fundada antes disso, em 1884. Vários advogados se ofereceram para dar opiniões sobre o caso. Advogados da Pensilvânia, de Nova York, de Nova Jersey, e todos concordaram que, mesmo deixando de lado o erro moral, a conduta do irmão Rutherford é totalmente ilegal. Também esclareceram que as ações de Rutherford contradiziam o que ele mesmo havia escrito na Torre de Vigia de 15 de dezembro de 1916, na página 390. Rutherford escreveu: a corporação Watchtower é controlada e administrada por seu conselho diretor e oficiais. O conselho diretor é composto por 7 membros. A carta da corporação prevê que o conselho diretor seja autoperpetuante, isto é, quando uma vaga ocorrer por morte ou renúncia, os membros sobreviventes estarão autorizados a preencher tal vaga. Quanto à acusação de que os 4 diretores queriam mandar Johnson de volta à Inglaterra, os 4 diretores explicam: não, isso é falso. A autoexaltação de Paul Samuel Johnson se deu lá na Inglaterra e era totalmente diferente da exigência dos 4 diretores lá em Nova York, que era o quê? Que os estatutos originais da sociedade fossem restituídos e seguidos. Abre aspas. Em nenhum momento cogitamos depor o irmão Rutherford e tornar o irmão Johnson presidente, como o irmão Rutherford bem sabia. Eles e aqueles que estavam com ele também sabem muito bem que não conspiramos contra ele para expulsá-lo e tomar o controle, para nos exaltarmos e humilhá-lo. Visto que frequentemente o asseguramos disso, não podemos entender como ele poderia acreditar e publicar o contrário. Tudo o que desejávamos era cooperar com ele para o bem da obra, e ficamos muito satisfeitos que ele atuasse como presidente e oficial. Mas não estávamos preparados para permitir silenciosamente que ele deixasse de lado o testamento e a carta de nosso pastor e se apoderasse da herança de Deus sem um protesto. Então aqui é muito claro a intenção dos 4 diretores. Sob o tópico violência em Betel, os 4 diretores dizem o seguinte: 10 dias após Rutherford lançar a suposta obra póstuma de Russell e declarar que os 4 diretores foram substituídos, em 27 de julho, uma sexta-feira, ele tentou envolver os seus 4 opositores numa discussão. Com voz de ira, exigiu que, se eles tinham um ultimato a dar, que o fizessem. Como não tinham nenhum, ele proferiu: minha autoridade nesta casa deve ser obedecida, e todos vocês sairão desta casa até o meio-dia de segunda-feira. O irmão Johnson sairá hoje. Isso foi o que Rutherford falou para eles na sexta-feira, 27 de julho de 1917, 10 dias após o mistério consumado ser lançado e eles saberem que tinham sido substituídos por outros 4 diretores. Esses irmãos queriam fazer alguma declaração à família de Betel como últimas palavras, mas Rutherford queria que ouvissem apenas a sua versão da história. Johnson desejava ler uma carta do irmão Pearson, vice-presidente, que tomou o lado da antiga diretoria. Foi-lhe negado novamente. Rutherford gritou que o irmão Johnson havia ido ver o irmão Pearson e havia distorcido a situação para ele. Por isso que Pearson estava tomando o lado dos 4 diretores e havia escrito uma carta. Diante da firme negação do irmão Johnson, o irmão Rutherford apressou-se a ir até ele e, usando força física, que quase derrubou o irmão Johnson, disse em um acesso de fúria: você sairá desta casa antes do anoitecer. Se você não sair, será expulso. Os pertences pessoais do irmão Johnson foram literalmente colocados do lado de fora da casa de Betel. E irmãos como vigias foram colocados em várias portas para impedi-lo de entrar na casa novamente. Isso aconteceu na própria sexta-feira,
Na segunda-feira, quem teria que ir embora de Betel seriam os 4 diretores. Mas que dizer da carta de Pearson, vice-presidente eleito há quase 6 meses? O que ele tinha a falar sobre aquelas brigas que estavam acontecendo? Após expressar uma surpresa de que aqueles 4 irmãos não eram mais diretores e a justificativa de uma carta de um escritório de advocacia lá da Filadélfia, diz Pearson: expressei a opinião de que, se esses irmãos não eram legalmente membros do conselho diretor, então o fato é que a sociedade nunca teve um conselho legal. Rutherford até concordou com Pearson no início. Afirmei ainda que, se era verdade que os negócios da sociedade tinham sido conduzidos por tantos anos de uma maneira não totalmente em conformidade com as exigências da lei, certamente poderiam continuar da mesma forma por mais alguns meses até a próxima reunião anual. Pearson não tinha nada contra os irmãos escolhidos para a substituição, mas se opunha a um novo conselho, ainda mais depois de ouvir um resumo da carta constitutiva da sociedade. Então, Pearson coloca o seu raciocínio da seguinte forma: se é verdade que esses 4 diretores não estão legalmente eleitos, mas eles eram dessa mesma forma no tempo de Russell, já que faltam poucos meses até a próxima eleição anual, que eles permaneçam ali até a próxima reunião. Pronto. Não tem por que expulsá-los agora. Mas quando Pearson ouviu aquilo que dizia a Carta Constitutiva da Sociedade, ele passou a explicar. Se 4 dos 7 membros do Conselho não eram legalmente diretores, os outros 3, que haviam sido eleitos como dirigentes da Sociedade Torre de Vigia pelos acionistas, teriam a mesma situação no que diz respeito à participação no Conselho de Administração. A Carta Constitutiva especifica que os membros do Conselho ocuparão seus respectivos cargos vitaliciamente, a menos que sejam destituídos por voto de 2/3 dos acionistas. Embora eu acredite plenamente que seja da vontade do Senhor que Rutherford seja o nosso presidente, ainda assim não posso aprovar algumas coisas que ele fez em relação a este assunto. Percebam a imparcialidade que Andrew Pearson estava tendo no caso. Ele, Pearson, dizia amar a todos os irmãos da dianteira e ter dificuldades em dizer não a alguns assuntos. Quando ele assinou a resolução de peneiramentos da colheita, ele tinha esperança de que ambos os lados se reconciliassem. Antes de assinar, pediu que retirassem algumas declarações que ele não achava apropriadas e pensava que Harvest Siftings seria distribuído somente para quem tivesse ouvido falar do problema e solicitado explicações. Mas, quando Pearson soube que aquela publicação fora enviada às classes, diz ele, senti que não havia tomado a atitude correta ao assiná-la. Se eu tivesse previsto isso, jamais teria assinado o documento. Falando aos 4 diretores expulsos, Pearson diz: sinto que isso causou um prejuízo considerável a vocês 4 irmãos, porque, na minha opinião, nenhum de vocês deseja prejudicar a sociedade ou causar uma divisão, mas simplesmente discordam do irmão Rutherford sobre o controle da sociedade. Que o desejo de vocês é de defender a Carta Constitutiva e os princípios do irmão Russell. Devo tomar uma decisão mais firme pelo que acredito ser o correto, que a nomeação dos 4 novos membros não foi o procedimento adequado e, portanto, apoiarei o antigo conselho. Então, Pearson estava vendo a questão do lado de fora, sem tomar partido por um lado nem por outro, porque ele gostava de todos. Mas, analisando as atitudes de Rutherford, ele chegou à conclusão de que não estavam em harmonia com a Carta Constitutiva da Sociedade e que sim, os 4 diretores expulsos não deveriam sair, mas permanecer até a próxima eleição. Alguns dias depois, após repetidas ameaças do presidente de expulsá-lo à força do lar, os 4 diretores então deixaram Betel.
Pearson intercedeu a Rutherford para que ele ao menos desse uma quantia de dinheiro como ajuda de custo para aqueles diretores. E essa quantia foi de $300 para cada um. É de se pensar o seguinte, gente, aqueles que iam para Betel, que estavam morando e trabalhando lá em Betel, normalmente eles foram convidados para isso. E esses diretores haviam feito essa mudança em sua vida a pedido do irmão Russell. Muitos deixaram seus trabalhos para dedicar integralmente o seu tempo à sociedade Torre de Vigia. Agora, eles estavam expulsos de lá, sem terem para onde ir, sem trabalho, sem nada. Por isso, Pearson ainda pediu que Rutherford enviasse uma contribuição para todos eles. Rutherford justificou-se a respeito da saída dos 4 diretores, dizendo que eles estavam perturbando a família de Betel e tudo foi para o bem da causa. Em nenhum momento qualquer um de nós disse ou fez algo entre a família de Betel ou qualquer uma das classes para causar problemas, afirmaram os 4 diretores. Sobre o apoio que Rutherford recebia da família de Betel, eles relataram que há meses uma campanha secreta estava sendo feita entre os betelitas e peregrinos viajantes, espalhando falsos relatos sobre os membros do conselho e influenciando negativamente a mente da família contra eles. Quem se recusava a assinar as petições de apoio ao presidente e sua administração e contra o conselho de diretores seria expulso de Betel. Por isso, nem todos os nomes daqueles que viviam e trabalhavam em Betel apareceu naquele documento Harvest Siftings. Esses foram demitidos posteriormente e até alguns que assinaram também foram, pois desaprovavam o peneiramento da colheita com suas falsas acusações. Então, entenderam? Rutherford secretamente fazia circular entre os membros de Betel e entre os peregrinos que chegavam lá para passar alguns dias, de que aqueles que deveriam apoiar Rutherford e o seu conselho de administração, que era aprovado por ele, deveriam assinar uma petição. Quem não assinasse essa petição seria expulso de Betel. Imagine em que maus lençóis ficariam esses irmãos sendo expulsos de lá. Então muitos acabaram assinando aquela petição, que depois foi colocada lá no documento Harvest Siftings, como vocês podem ver. Então, esses membros que assinaram não são toda a família de Betel que está aqui. Foram os que foram obrigados por Rutherford a assinar. E alguns que assinaram, inclusive, se arrependeram de terem assinado. E, obviamente, foram expulsos. Os 4 diretores foram acusados de estarem descontentes também com a nomeação de Macmillan pelo irmão Russell, mais uma das meias-verdades da Torre de Vigia. Eles explicam: uma coisa é o irmão Macmillan ser gerente sob o irmão Russell, e outra bem diferente é ele ser gerente sob o irmão Rutherford. Huskins relatou um acontecimento entre ele e Macmillan no dia 6 de novembro de 1916, no próprio funeral de Russell. Isso, irmãos, é muito interessante. É importante a gente recortar isso para um dia poder falar para alguma testemunha de Jeová, caso esteja interessada. Macmillan, no próprio funeral de Russell, disse a Huskins o seguinte: irmão Huskins, tenho algo a lhe dizer que sei que o magoará muito, e não tenho ideia se você tem força de caráter suficiente para seguir meu conselho. Mas vou lhe dizer de qualquer forma. Acho que todos vocês diretores, exceto os irmãos Rutherford e Vandenberg, deveriam renunciar e dar uma chance para que alguns homens decentes que saibam alguma coisa sejam colocados em seus lugares. Não há nenhum de vocês apto para administrar nada, e vocês deveriam renunciar. E se não renunciarem, todos vocês serão expulsos. Imagine, o corpo de Russell não tinha nem esfriado, e Macmillan colocou essa ameaça para um dos diretores, Isaac Huskins. Entenderam por que na eleição de 1917, Rutherford e Vandenberg foram eleitos unânimes? Ninguém mais concorreu para presidente e secretário-tesoureiro.
o plano de Macmillan de ameaçar os diretores deu certo. E eles, por demonstrarem um espírito cristão e deixar tudo nas mãos do Senhor, fez com que o inimigo crescesse e prevalecesse. Que dizer então desse trio, Rutherford, William Van Amberg e Macmillan? Bem, Rutherford propôs uma reunião dos membros da Associação do Púlpito do Povo no dia 31 de julho de 1917. Seu propósito era expulsar da diretoria Hirsch e Huskins. Dos cerca de 40 membros dessa associação, apenas 14 estavam presentes. As acusações eram que esses dois irmãos tinham retirado seu apoio moral e se opunham ao trabalho dessa associação. Os acusados mostraram justamente o contrário e não se conseguiu um número suficiente de votos para expulsá-los da Associação Púlpito do Povo. Mas Rutherford tinha uma carta na manga. Contam os diretores. Com uma audácia cruel, parecendo quase satânica, reuniram um monte de procurações de vários peregrinos, membros dessa associação, que haviam sido enviadas no início do ano com o propósito de votar nos dirigentes da associação naquela época. Compreenderam? Rutherford usou as procurações de peregrinos para a eleição de diretores na reunião anual da sociedade lá em 6 de janeiro, aquelas procurações que eram com esse objetivo, para outro propósito, para apoiar as acusações contra Huskins e Hirsch, sendo que tais peregrinos sequer sabiam das acusações. Era a forma que o presidente encontrou para ter uma maioria contra os dois diretores e expulsá-los da Associação Púlpito do Povo. Ao saberem do mau uso dessas procurações, 7 dos presentes protestaram contra esse método, mas eles não foram ouvidos. Sabendo que tal atitude era ilegal e se fossem processados com certeza eles perderiam, Macmillan escreveu a um desses irmãos peregrinos pedindo a sua autorização para tal ato e o irmão negou veementemente tal uso. Rutherford tinha buscado a ajuda de um advogado da Filadélfia para elaborar um documento a fim de declarar como ilegal o testamento de Russell e as 45 mil ações que ele havia doado àquelas 5 irmãs registradas no seu testamento, como sem efeito legal. Tudo estratégia para que um só homem tivesse o controle da sociedade. Quando qualquer acordo do pastor não convém ao novo presidente, ele geralmente encontra uma maneira de declará-lo ilegal. Mas se for vantajoso para ele, ele o usa e se refere a ele como aquele servo sábio e fiel, concluíam os 4 diretores. Estão lembrados daquele irmão Wisdom, o irmão Sabedoria, que fez uma fofoca enorme para Rutherford, registrada lá no documento Peneiramento da Colheita? Pois bem, esse tal irmão Wisdom, de acordo com os 4 diretores, se esforçou muito para agradar o presidente. É mencionado uma ocasião em um congresso, quando a temperatura chegou a 38 graus no salão de convenção e todos estavam prestes a derreter, este mesmo irmão, por 1 hora ou mais, para grande desgosto de seus ouvintes e do presidente, criticou duramente o falecido irmão Abbott, e isso muito tempo depois de algum assunto ter sido publicado em seu jornal e ajustes terem sido feitos. Não ficamos surpresos ao saber que este mesmo irmão voltou sua língua contra nós, mesmo certa vez ele tendo dito 3 vezes: não posso dizer que vocês estão errados. Ele conversava com outros no Brooklyn e acrescentou boato a boato. Então, de fato, o irmão Wisdom, Sabedoria, era na verdade um irmão fofoqueiro e mentiroso, que passou numa das convenções, como eles falaram, falando mal a respeito de um outro irmão em seu próprio discurso. Era o verdadeiro leva e traz. O artigo de Luz Após Escuridão vai desmentindo várias citações do escritor de Peneiramentos da Colheita, colocando o que de fato cada diretor havia realmente dito. Por exemplo, sobre Wright ter falado que ele fora arrastado pelos outros 3 diretores e que os apoiou para não ser visto como infiel,
Isso foi negado 3 vezes na presença dos acusadores, e ele esteve com eles desde o início por vontade própria, relataram esses diretores. Até Menta Sturgeon foi citado na publicação de Rutherford e sofreu a ira de nosso presidente, tendo sido chamado de nomes como Judas e traidor. Quanto à sociedade, até hoje dizer que os 4 diretores protestaram por horas contra o 7º volume, eles falaram: em nenhum momento nos referimos, nem em pensamento, nem em palavra, ao volume. Ao contar a sua história na versão oficial, a Sociedade Torre de Vigia afirma que os 4 diretores passaram horas reclamando contra Rutherford sobre o lançamento do Mistério Consumado. Mas em sua defesa, esses 4 diretores dizem: em nenhum momento nos referimos nem em pensamento nem em palavra ao volume. Seus protestos eram contra a revogação dos estatutos da Carta Constitutiva da Sociedade e do Testamento de Rússio. No entanto, aconselharam os irmãos: sejamos cuidadosos com a forma como recebemos o chamado 7º volume. Pode ser o verdadeiro 7º volume, como o irmão Russell pretendia. Pode não ser. Uma coisa da qual temos certeza é que existem algumas interpretações fantasiosas naquele volume e algumas coisas que não hesitamos em dizer que são erros de doutrina. Percebam a lucidez e o pensamento cristão desses 4 diretores. Ao lerem os principais capítulos do livro O Mistério Consumado, eles perceberam que havia ali interpretações fantasiosas e erros doutrinais, e disseram isso para os irmãos para terem cuidado. Foi essa a demonstração que deram. E quão certo eles estavam nesse ponto, não é mesmo? O mistério consumado, que foi considerado o denário da parábola de Jesus, estão lembrados? E também foi dito pela Sociedade de Torre de Vigia que ele foi um teste de lealdade para os estudantes da Bíblia. Ele continha tantos erros doutrinários e interpretações fantasiosas, como disseram os 4 diretores, que 10 anos depois da sua publicação, mais da metade do seu conteúdo foi retirado. A parte que George Fisher escreveu, lembram, foi tirado completamente em 1927. E depois, na virada dos anos 20 para os anos 30, foi lançado o livro Luz e Vindicação, que substituíram completamente o Mistério Consumado. Ainda outros irmãos manifestaram a sua discordância das decisões de Rutherford de expulsar os 4 diretores e substituir por outros. Uma dessas pessoas, F. G. Mason, escreveu algo que foi publicado ali junto da publicação Luz Após Escuridão. Esse irmão Mason estava entre a família de Bethel que assinou Harvest Siftings anteriormente. E aí ele começa a falar por que ele tinha assinado e como tinha se arrependido desse ato. E obviamente que fora expulso de Bethel também. Mas ele dá sua contribuição nesse panfleto explicando que ele protestava contra as crianças distribuírem o documento, Peneiramentos da Colheita, por ser um documento difamatório, e desaprovava o uso do tempo da equipe do escritório para essa impressão. E mesmo que o conteúdo fosse verdadeiro, não vejo sabedoria, justiça ou amor em divulgar ao mundo declarações tão mordazes, especialmente quando aqueles tão vilipendiados são proibidos de ter o privilégio de se explicar e de usar as instalações da sociedade para se defender, como no caso do irmão Johnson, que confessou francamente e pediu desculpas publicamente perante a família de Bethel por seu pensamento errôneo de que era o mordomo, e foi, presumivelmente, perdoado por todos os presentes. Esse irmão Mason, ele mencionou também a falta de amor cristão durante o expediente, quando no tabernáculo era costume dos irmãos entoarem cânticos. Percebam o que Mason diz. Os administradores desrespeitam esse tempo e privilégio, circulando, conversando e zombando daqueles que cantam. Ou então são alvo de piadas nos teatros e casas de espetáculos que frequentam na noite anterior, frequentado por alguns membros da família de Bethel, anciãos
e apoiadores do presidente e seus métodos. Mason, nessa carta aos acionistas que ele escreveu, ele relata também gastos da sociedade sem registro e perdas de descontos. Diz ele: esses são fatos descobertos em conexão com meus esforços para servir como auditor e porque insisti na adoção de métodos comerciais e me foi recusada a cooperação, e me disseram para cuidar da minha própria vida e fazer o que me mandavam fazer, ou as coisas ficariam difíceis comigo. Percebam, esse irmão trabalhava como auditor das contas da Sociedade Torre de Vigia, junto a William Van Amberg. Recuso-me, diz ele, a assinar ordens do tesoureiro para 3 contas envolvendo mais de $11.000, porque nenhuma auditoria foi feita nas contas e eu tinha certeza de que não havia nenhum livro contábil para mostrar a correção da declaração. Por ser honesto, esse irmão perdeu seu cargo em Betel. E não apenas ele, mais de 20 membros de Betel foram expulsos de lá por se recusarem a assinar a publicação que Rutherford imprimiu, chamada de Peneiramentos da Colheita. E outros que assinaram e depois se arrependeram, como foi o caso desse irmão, F.G. Mason, foram expulsos depois. Após essa carta escrita por Mason e publicada em Luz Após a Escuridão, Mason, que foi auditor das contas da Torre de Vigia, quem escreve agora é Francis McGee, um estudante da Bíblia que morava em Betel e era advogado, portanto deu instruções aos 4 diretores. McGee, então, explica o seguinte: Rutherford criou uma regra sobre ninguém, exceto oficiais e comissões, que não trabalhassem no tabernáculo, deveria estar lá em horário de expediente. Corria um boato de que isso se aplicava aos 4 diretores. Mas como se aplicariam a eles se eles não eram diretores oficiais? Por isso, eles foram até o escritório falar com Martin para saber de onde tinha vindo aquela ordem. E foi aí que Macmillan chega e ordena que eles se retirem. Hirsch não elevou o punho contra Macmillan, conforme diz Peneiramentos da Colheita, mas apontou-lhe o dedo. E Macmillan chama a polícia para levar os diretores que estariam, segundo ele, perturbando o pessoal. O policial se negou a expulsá-los de lá, pois reconhecia que aqueles homens eram diretores da Torre de Vigia. E mais tarde, Macmillan, esquecendo-se por um momento da sua declaração anterior, de que os diretores estavam perturbando os irmãos no local e por isso que ele chamou a polícia, Macmillan disse que alguns dos obreiros presentes nem sabiam que os 4 diretores estavam lá. Viu só como a gente, quando mente, acaba se atrapalhando? Francis McGee, o advogado que ajudou os 4 diretores, continua relatando. No dia 17 de julho de 1917, a data em que ao meio-dia Rutherford lançaria o 7º volume e anunciaria a destituição dos 4 diretores opositores, ele marcou às 8 horas da manhã uma reunião para a Associação do Púlpito do Povo e notificou Pearson, Hirsch, Rich, Wright e Huskins para uma outra reunião da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados às 9 horas da manhã. Como é que Rutherford convocou esses irmãos para uma reunião da sociedade no dia 17 de julho, se no dia 12 de julho ele secretamente havia destituído esses irmãos como diretores? Percebam a incoerência da ordem de Rutherford e que McGee apontou para os 4 diretores? Se vocês não são mais diretores oficiais da sociedade desde o dia 12 de julho, como é que ele convocou vocês para uma reunião dos diretores da sociedade no dia 17? E isso, se tivesse sido levado a julgamento, demonstraria ser ilegal, e os 4 diretores poderiam ter ganhado a causa. De acordo com o Tribunal de Apelação de Nova York, a eleição na reunião anual de 6 de janeiro de 17, que colocou Rutherford para presidente, Pearson para vice e Van Amberg para tesoureiro, não os constituía por si só membros do Conselho de Administração. Se considerarmos as regras que Rutherford
e seu advogado da Filadélfia diziam ser corretas, Rutherford não era diretor quando foi eleito presidente e, portanto, não estava qualificado para ocupar o cargo de presidente, sendo seu título atual inválido. Por outro lado, se os diretores eram de fato remanescentes, então continuavam sendo, e outros não poderiam ocupar os seus lugares até que os acionistas o fizessem na próxima Assembleia, através de 2/3 da votação. Outro ponto salientado por McGee. Johnson convenceu-se de que ele era o administrador da parábola de Jesus erroneamente. Porém, na convenção de Boston, Clayton Woodworth falou publicamente do presidente, o Rutherford, como o administrador, e desde então publicou pessoalmente a sua exposição. Ele pediu que esse artigo fosse publicado na Torre de Vigia de Sião, mas Rutherford se negou, presumivelmente por modéstia da sua parte, e não por qualquer dúvida da aplicação da parábola a si mesmo. Ele fala de que os opositores murmuravam contra o 7º volume como a moeda da parábola, exatamente como Woodworth tinha aplicado a Rutherford. Por último, McGee afirma: quanto à declaração de Rutherford de que a sociedade requer peculiarmente a direção de uma só mente, no caso a dele, isso estava em conflito com a lei da Filadélfia, com a Carta Constitutiva da Sociedade e com os próprios desejos de Russell escritos em seu testamento. Depois que Luz após a Escuridão foi escrito e distribuído para vários irmãos, Rutherford tentou fazer uma tréplica, publicando Harvest Sifting Parte 2. E ainda os irmãos opositores, os 4 diretores que discordavam dele, escreveram mais tarde Fatos para os Acionistas. Mas nós não vamos considerar essas publicações aqui, apenas dando conhecimento a vocês de que elas existem. O ano de 1917 ele estava chegando próximo do seu final. E todos esperavam que a reunião anual de 1918 traria mais luz de entendimento e talvez os acionistas percebessem quem estava tentando enganá-los e quais as pessoas deveriam ser escolhidas para presidir a Sociedade Torre de Vigia. Mas os 8 diretores foram presos por alguns meses e uma lavagem cerebral seria feita nas classes para convencer os estudantes da Bíblia de que Rutherford e a sua equipe eram os perseguidos pelos opositores, perseguidos pelo governo, pela cristandade e até pelo próprio diabo. Afinal, eles foram presos. E então, com essa atitude, como a gente sabe, em toda eleição, aquele que é mais perseguido, ou aquele que é preso, aquele que acontece alguma coisa, acaba elevando-se no poder. Com os 8 diretores foi a mesma coisa. E, na verdade, antes de 1917 terminar, Rutherford havia enviado um teste em forma de perguntas para as congregações ou classes, chamada na época, para ver qual a opinião deles sobre quem deveria ser o próximo presidente da Sociedade Torre de Vigia. E, por incrível que pareça, a maioria era favorável a Rutherford, segundo conta a organização. Na refeição noturna do Senhor de 1918, os grupos já estavam separados da Sociedade Torre de Vigia e seguido o seu próprio caminho. Quando agora você assistir o DVD de novo, Fé em Ação, da Escuridão para a Luz, comente com alguma testemunha de Jeová que esse nome é muito similar a um documento chamado Luz após Escuridão, que foi escrito por aqueles 4 diretores expulsos da Torre de Vigia que tem o seu lado da história para contar, mas que a Torre de Vigia preferiu apagar. Portanto, gente, vamos apenas fazer um resumo do que dizia Luz após Escuridão. Qual era a outra versão dos 4 diretores sobre tudo o que aconteceu? Primeira delas, no funeral de Russell, Macmillan deixou claro a um deles que a única escolha para presidente era Rutherford e que todos os demais diretores deveriam ou recusar ou eles seriam expulsos. Segundo ponto,
Na reunião anual de 6 de janeiro de 1917, Rutherford escreveu novos estatutos para a sociedade, dando total autoridade ao presidente, e obrigou a banca que coordenava a reunião anual a aceitar isso tudo atrás do palco, atrasando a votação. Terceiro ponto, o protesto dos 4 diretores era para que fossem respeitados os estatutos oficiais da sociedade na sua carta constitutiva e no testamento de Russell. Quarto, a alegação de Rutherford de que para ser um diretor legal da Sociedade Torre de Vigia, a pessoa precisaria estar morando na Pensilvânia, e isso não se aplicava à sociedade, porque a sociedade fora fundada em 1884, bem antes de existirem essas leis. Quinto ponto, o Conselho de Administração deveria dirigir a corporação e não apenas um homem só. Esse conselho teria membros vitalícios e só poderia ser substituído nas reuniões anuais com pelo menos 2/3 de votação dos acionistas. Portanto, a expulsão dos 4 diretores antes da eleição era ilegal. Sexto ponto, se os novos estatutos propostos por Rutherford para destituir aqueles 4 diretores foram usados para questionar a legalidade do cargo deles, tampouco os nomes para presidência, vice-presidência e tesouraria também eram ilegais, porque eles não eram diretores naquela época e nem residiam na Pensilvânia. Sétimo ponto, Rutherford usou procurações falsas de peregrinos para conseguir a maioria na votação e assim expulsar 2 dos 4 diretores da Associação Púlpito do Povo. Oitavo, Rutherford ameaçou expulsar membros da família de Bethel caso não assinassem a publicação Peneiramentos da Colheita. E nono, Andrew Pearson, o vice-presidente da Sociedade Torre de Vigia, se posicionou ao lado dos 4 diretores, assim como o advogado Magee. Então, gente, quando analisamos o outro lado da história, se Harvest Siftings é pouco citado nas publicações antigas, em inglês, e em português a gente nem encontra a menção desse documento, que dirá a publicação dos 4 diretores opositores. Essa nem cheiro existe. Por isso que é importante a gente ir a fundo e conhecer bem esses detalhes, porque o modo como a Torre de Vigia conta a sua história sempre é assim, como um apóstata, com meias-verdades, com mentiras, com dissimulações e enganando as pessoas. No próximo vídeo, vamos entender quais foram os grupos que surgiram após a saída dos diretores da Sociedade Torre de Vigia. Obrigado por me assistirem até aqui e não se esqueçam de compartilhar, de dar o seu like e se inscrever no canal.